Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 15 de maio. Hoje, a igreja celebra a memória de um santo muito querido na Espanha, Santo Isidro Lavrador. Ele era um homem campesino, um agricultor, analfabeto e que, vivendo bem a caridade cristã e também a vida de oração, a vida sacramental, chegou à santidade de vida e manifestou então o seu carisma e o seu testemunho sobre Jesus de Nazaré. As informações que nós temos sobre ele é que ele morreu em 1310. A esposa dele também é santa. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Depois que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele lhes disse: em verdade eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o mensageiro maior do que aquele que lhe enviou. Se saberdes estas coisas e praticardes, sereis felizes. Eu também vos digo que é preciso que se cumpra a Escritura, onde está escrito que um daqueles que come o pão comigo vai levantar contra mim o calcanhar. E não são todos, mas eu vos digo isto para que quando acontecerdes, creiais que eu sou. Não são todos. E também, em verdade eu vos digo, aquele que recebe a quem eu enviar, recebe a mim. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos aqui diante do mistério da palavra de Deus. A palavra que existe para exortar, animar e também corrigir. A palavra que vai tendo que vencer todos os obstáculos naturais que nós vamos construindo em nossas vidas, ou que possuímos também em nossas vidas. Às vezes de uma má educação em casa que nós recebemos, às vezes de valores totalmente contraditórios ao Evangelho, às vezes também por causa das ideologias que nós abraçamos, ou às vezes também por causa dos interesses pessoais que nós temos. E são inúmeros obstáculos que vão fechando portas e que às vezes também vão nos afastando do Senhor, ou que vão impossibilitando a cada um de nós de compreendermos o mistério da palavra de Deus. Ainda no livro dos Atos dos Apóstolos, hoje nós encontramos um Paulo que agora está sendo movido na força do Espírito Santo. Aquele mesmo Paulo, intempestivo, que no primeiro momento respirava ódio e ameaça pelos cristãos. Aquele que percorria sinagogas e cidades para perseguir, para prender e para matar. Agora nós encontramos o mesmo apóstolo não mais como Saulo, mas agora como Paulo. E que dentro de uma sinagoga é capaz de dar o seu testemunho público sobre Jesus de Nazaré. E, utilizando todos os seus conhecimentos teológicos, toda a sua experiência de fé, ele vai tentando aclarar para os judeus que ali estão que Jesus é o realizador das profecias de Israel. Que em Jesus, Deus cumpre todas as suas promessas, sinaladas por João Batista, sinaladas por Davi e por tantos outros profetas. É a experiência pessoal de Paulo, já não é mais uma teoria de Paulo, já não é mais uma doutrina somente desumana de Paulo, racional de Paulo, mas agora é fruto de uma experiência pessoal, porque a fé é testemunhal. Todo testemunho fala mais do que todas as pregações, porque o melhor pregador que existe é o testemunho de vida. Então assim nós podemos entrar agora no espírito do Evangelho, porque nós vamos sentar à mesa com Jesus e os seus discípulos. E Jesus desejou ardentemente participar desta ceia com seus discípulos, porque era a ceia da despedida. Era uma ceia que ele desejou ardentemente comer com seus discípulos. Porque quando nós sentamos à mesa com alguém,
é sinal de familiaridade, de comunhão, e também de parceria. Por isso, muitas vezes, Jesus fora criticado por sentar à mesa com pecadores e cobradores de impostos. Quantas e quantas vezes Jesus é criticado por isso? Os judeus e os fariseus, principalmente, murmuravam contra Jesus porque ele sentava à mesa com pessoas de má fama, com pecadores públicos. Então, aqui agora Jesus está diante dos seus discípulos para uma ceia. E nesta ceia está aquele Pedro que havia dito que seria capaz de entregar a sua vida e morrer por causa de Jesus. Aqui está também já Judas com as suas 30 moedas de prata. Quer dizer, a mesa do amor, a ceia do amor é perpassada por diversos sentimentos e interesses, às vezes obscuros, ocultos. Ali estão aqueles discípulos, ali está o traidor já sentado, e ali está também Pedro com todas as suas fragilidades, com toda a sua fraqueza. E após lavar os pés então dos discípulos, após mostrar em que consiste a vida cristã, a missão cristã do discípulo e da discípula de Jesus, agora ele começa a dizer: o servo não é maior do que o seu senhor. E nem tampouco também o mensageiro é maior do que aquele que lhe enviou. E se vocês souberem isto, tomarem consciência disso e colocarem em prática, vocês serão felizes. Porque às vezes nós queremos brilhar mais do que Jesus. Às vezes nós queremos ser mais importantes que Jesus. Às vezes nós queremos receber os aplausos de Jesus. E às vezes nós queremos instrumentalizar Jesus para obtermos poder, ascensão social e status também. Por isso somos infelizes então. Jesus diz: o servo não é maior do que o seu senhor. E o mensageiro também não é maior do que aquele que lhe enviou. Eu não digo de todos vocês, diz ele. Eu não digo porque Jesus conhece as suas ovelhas. Ele conhece os corações dos seus discípulos. Então ele vai dizer: eu não digo de todos, mas é preciso que se cumpra a profecia, aquilo que está na Escritura. Um que come comigo do meu pão vai levantar contra mim o calcanhar. A palavra companheiro significa aquele que come do mesmo pão. E aquele que vai traicionar Jesus é justamente alguém que está comendo o pão com ele. Alguém que pertence à intimidade de Jesus, é familiar a Jesus, está em comunhão com ele naquele momento. Para vocês verem que nem sempre colocar a hóstia na boca significa dizer que estamos em comunhão. Nem sempre. Às vezes a hóstia é mais um pãozinho que nós colocamos na boca. E não estamos em comunhão com ele de projetos de vida, de sonhos, de vivências, de valores. E às vezes estamos totalmente contraditórios, porque somos contraditórios também. Jesus vai dizer, e eu vou dizer para vocês isso agora, antes que aconteça, para que quando aconteça vocês creiam que eu sou. Que eu sou. Eu sou. E agora vem uma coisa muito importante, meus irmãos, minhas irmãs, da proclamação de Jesus hoje, que é a questão da representatividade. Aquele que recebe, aquele que eu enviar, recebe a mim. E aquele que me recebe, recebe também aquele que me enviou. Quando nós percebemos os ensinamentos de Jesus, quando nós vivenciamos os ensinamentos de Jesus, de não querer sermos maior do que Ele, não queremos ser mais importantes do que Ele, não queremos roubar a sua glória e muito menos o seu poder, e quando não estamos instrumentalizando a igreja e a fé para outros objetivos obscuros, aí sim, aí somos mensageiros de Jesus, aí somos discípulos de Jesus, aí somos apóstolos de Jesus. E assim então, aquele que recebe o meu enviado, recebe a mim. E aquele que me recebe, recebe também aquele que me enviou. Esta palavra de hoje ajude a mim e a você a renovarmos a nossa fé, renovarmos a nossa prática cristã e principalmente percebermos que Jesus é o Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santo Isidro Labrador, rogai por nós. Paz e bem.